você a se levantar. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Nós não viemos por causa de nenhum outro, além de Ti, Senhor. Nós viemos aqui para Te adorar e engrandecer o Seu santo nome. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos mantido, tem nos sustentado, tem nos protegido. E por isso nós rendemos graças, rendemos louvores ao Teu nome, porque Tu és santo, Pai. Aleluia. Vamos celebrar a igreja com louvor, cantando alegre, a tremenda graça que nos alcançou e que nos traz a esperança de salvação e vida eterna ao lado do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos vir com as palmas. Quem quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, oh, o meu lugar e a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Essa graça que nos alcança todos os dias. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça, como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. De novo, as palavras. Glória a Deus, Ele, Senhor, que deixou a sua glória e veio aqui para nos resgatar. Como ovelha muda, Ele se entregou, levou sobre si as nossas dores, nossos pecados e a morte que nós tínhamos direito, porque todos nós falhamos. Ele levou sobre si, e Ele que não tinha nenhum erro, nenhum pecado, a vida que Ele tinha direito, agora Ele oferece para cada um de nós. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Ficou lindo o coral, vamos? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou,
estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Você pode dar um aplauso? Dê um aplauso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmão, Jesus estava no barco com os discípulos, muito cansado. Fica imaginando o ministério de Jesus de ter que percorrer longas distâncias. Não tinha carro naquela época, né, pastor? Hoje a gente vem de longe, vem de carro dirigindo. Imagina Jesus ia a pé. Jesus não tinha microfone para falar, tinha que usar a força da sua voz para poder pregar a sua palavra para uma multidão de pessoas de almas sedentas. E ele então entra no barco com os discípulos e, irmão, inevitavelmente ele, cansado, pega no sono. Mas vem o vento forte, vem a tempestade, e os discípulos, mesmo com Jesus no barco, tiveram medo e foram acordar Jesus. Jesus, por favor, nos socorre, está vindo uma tempestade, todos nós vamos morrer. E Jesus acalma a tempestade. E isso é muito bom para a nossa fé e nossa esperança, porque se o vento forte está soprando na sua vida, irmão, se as ondas estão batendo contra a sua casa, Jesus, ele tem o poder. A tempestade obedece à voz de Jesus, mas não antes sem dar uma exortação para os discípulos. Ele diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês mesmos não deram uma ordem? Porque, irmão, quando a coisa está difícil, nós devemos lembrar que Jesus está no barco. Amém? Salmo 23 vai falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Irmão, e ele está aí perto de você. Amém? Pode descansar, porque Ele é Deus. Aleluia. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem
Podemos declarar? Se o trovão e o mar seguindo vem, pode vir. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Bom, eu queria cantar mais uma vez. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tudo está todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu canto, só quero te declarar que teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Nossas vozes declarar: só tu és santo, só tu és santo, e nunca haverá outro como tu, não há outro como tu.
Quero convidar você a estar orando comigo nessa noite. Pode se levantar a enfermidade, pode se levantar o desânimo, mas o Senhor é rei, Deus continua sendo rei. Jesus continua controlando tudo e todas as situações. Ore comigo nessa noite, entregue ao Senhor verdadeiramente a sua adoração, a sua vida, tudo aquilo que passa no íntimo do teu ser, tudo aquilo que te causa constrangimento, tudo aquilo que te causa medo. Jesus disse: lançai a mim todas as vossas preocupações, não andeis ansiosos por causa de coisa alguma. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, e queremos te louvar mesmo, ó Pai, declarar que só o Senhor é Deus, ó Pai, que o Senhor criou os céus, que o Senhor criou a terra, Pai, que o Senhor criou todas as coisas, ó Deus, e nós estamos aqui nessa noite realmente por Ti, ó Pai, para Ti, ó Deus, porque nós somos agraciados constantemente, ó Pai, pelo dom da vida, Pai, pelo Seu amor, ó Pai, pelo Seu amor que nos liberta, Pai. Deus, em nome de Jesus, vai visitando a cada vida, Pai, que se faz presente aqui, ó Pai, nessa noite, ó Pai, vidas que estão me ouvindo, ó Deus, pelo Facebook, ó Pai, pelos meios digitais, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus daqui e é o Deus de lá, é o Deus presente em todos os lugares, ó Pai, é o Deus presente em todos os tempos. O Senhor não está preso em lugares e não está preso no tempo, ó Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, vem acalentar os nossos corações, vem nos encher de graça, vem nos encher de poder, ó Pai, vem nos encher, ó Pai, nessa noite, realmente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, com a unção da alegria, Pai, da alegria de ter o nosso nome escrito lá no livro da vida, Pai, da alegria de saber, ó Pai, que nós somos filhos de Deus, adotados, ó Pai, através do amor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, tudo que está sendo feito aqui é para Ti, ó Deus, mas também, ó Pai, o Senhor é Emanuel, ó Deus, o Senhor é Deus conosco, Senhor Jesus. Então vai visitando a cada vida, a cada pessoa que se faz presente aqui ou do outro lado da tela, vai dando, ó Pai, em nome de Jesus, renovo, força, Pai, vai dando, ó Pai, em nome de Jesus, saúde, ó Pai, vai dando, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ânimo, ó Pai, dobrado, ó Deus, para que nós possamos vencer esse tempo, ó Pai, para que o novo normal venha sobre nós, ó Pai, mas que seja um tempo anormal, ó Pai, porque nós vivemos diante da Sua direção e nós queremos ouvir a Sua voz, ó Pai, porque só o Senhor tem a palavra de verdade, ó Pai, porque só o Senhor pode preencher e encher as nossas vidas completamente, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, te dizer nessa noite, ó Pai, que tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer é para o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E nós te aplaudimos agora, Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Se assente aí no lugar onde você está. Quero saudar a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? O pastor não emagreceu não, tá? Não é que eu estou magro não, o pastor não emagreceu. O pastor Marcelo tirou alguns dias de férias e nós estamos aqui nessa noite para cultuar com os irmãos, para render graças e louvores ao nome do nosso Deus. Se você tem a sua palavra e a sua espada, seja ela impressa ou seja ela digital, saque a sua espada em Lucas, capítulo 16, verso de número 10. Lucas, capítulo 16, verso de número 10. A minha versão vai dizer assim, apenas nesse versículo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Parece um trocadilho de palavras onde o evangelista fala de muito ou pouco, mas na realidade o que o evangelista está falando, e ele vai continuar falando lá no verso de número 11, 12, olha o 13 que eu vou ler: ninguém pode servir aos dois senhores, porque há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às
riquezas. Ou seja, o evangelista ele está falando, e ele está falando realmente de dinheiro, de riquezas, de divisas. Mas o que o verso 10 nos ensina é que fidelidade não está atrelado ao que Deus me dá, ou ao tanto que Deus me dá, se Deus me dá pouco ou se Deus me dá muito. Ela está atrelada ao coração daquela pessoa que vai ofertar. Não adianta fazer barganha com Deus e falar assim: o dia que eu tiver muito, eu vou ofertar. Você não vai. Você está enganando a si mesmo. Na realidade, quando você tem pouco, você acha assim: é muito pouquinho, não vou fazer. Não vou fazer aqui naquela viúva lá, sabe aquela viúva que deixou a moedinha e foi a oferta que Deus mais considerou? Eu vou esperar o ter muito, eu ter bastante, vou esperar o ser abastado. Mas quando você for abastado, você vai falar: puxa, mas agora eu estou dando muito. E aí você vai cair na mesma desculpa. O que faz a diferença e o que realmente vai fazer a diferença no relacionamento da fidelidade com Deus é a qualidade do ofertante, daquele que oferta. E a qualidade do ofertante ela é a mesma em quem contribui muito e em quem contribui pouco. Não faz diferença nenhuma. O simples ato então de entender que a graça de Deus ela está sobre a nossa vida e que Deus nos sustenta, realmente isso mexe com o nosso relacionamento para com o Senhor. E aquele que é fiel no pouco, com certeza vai ser também um dia fiel no muito. E nós não podemos nos enganar. Eu quero orar mais uma vez, pedir a graça de Deus sobre a sua vida. Nós vamos ter uma canção e é o momento que você pode ofertar, pouco ou muito, não sei. Se é o dia que você oferta mensalmente, também não sei. Mas você tem a oportunidade de refletir sobre a fidelidade de Deus na sua vida e a fidelidade na sua vida para com o reino de Deus, para com a manutenção da igreja e do reino de Deus. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja só fazendo alguns bicos, talvez você esteja no momento da prova realmente, caminhando no deserto, ou só está vendo trovão e tempestade, mas como a música diz, Jesus é aquele que acalma a tempestade, que diz para o mar: aquieta-te, que pode dizer para a economia: anima, dá graça ao meu filho, encha ele da minha filha de graça, abre as portas, porque o nosso Deus é aquele Deus que abre a porta, que ninguém pode abrir, mas se ele fechar, ninguém vai abrir também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua palavra. Queremos dizer que queremos ser fiéis realmente, ó Pai, no muito, queremos ser fiéis também no pouco. Queremos te agradecer pela sua provisão, pelo seu cuidado nas nossas vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro por pessoas aonde a minha voz chega nesse momento, ó Pai, que talvez estejam desempregados, passando por dificuldades, ó Pai, esteja nesse momento, ó Pai, carecendo que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, de serviço, ó Deus. Então, Pai, como ministro do Evangelho, eu ministro sobre essa vida graça, em nome de Jesus. Eu ministro, ó Pai, sobre o currículo dos teus filhos, ó Pai, sobre a carteira de trabalho, a graça de Deus, ó Pai, a graça de Deus que abre porta, a graça de Deus que faz, ó Pai, com que os seus filhos sejam vistos com bons olhos, ó Pai. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abrevie, Pai, sobre a vida dos seus filhos a tempestade, ó Pai, a tempestade econômica, Pai. Dá aos seus filhos, ó Pai, um espírito de fidelidade primeiro, ó Pai, e depois do espírito de fidelidade, ó Pai, dê a eles a bonança, Pai, para que eles possam usufruir, ó Pai, daquilo que o Senhor tem dado na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vai repreendendo, ó Pai, todo mal, toda enfermidade, ó Pai, sobre a casa dos seus filhos, ó Pai, sobre a vida dos seus fiéis, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, usufruir dessa terra, Pai, aquilo que o Senhor tem guardado no coração de cada um, ó Pai, que nós possamos experimentar todos os dias, ó Pai, sermos, ó Pai, amparados, protegidos, termos o pão de cada dia, Pai, sustento do Senhor, promessa do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas constantemente, ó Pai. Eu libero graça, eu libero, ó Pai,
em nome de Jesus, graça sobre os seus filhos continuamente, ó Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, completa a boa obra no coração de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Cante ao Senhor, assentado do jeito que você está mesmo. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Nós somos teus filhos. Nós somos os teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. 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 O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão,
alguém sem amor, se você às vezes sente saudade de um pai, mesmo que você tenha o seu pai e ele esteja longe, lembre-se, você não é mais órfão, porque o Pai, Ele nos adotou, todos aqueles que creram em seu nome. Ele nos deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Ser filho indica cuidado, indica carinho, indica amor. Você que é pai, você sabe que você sabe dar o melhor para o seu filho. Então eu queria que a gente pudesse repetir e declarar isso uma última vez, como um lindo coral, igreja. Que o Pai me adotou, eu era órfão, hoje eu sou filho. Amém? Vamos cantar mais uma vez? O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. Quem ama Jesus pode dar um aplauso a Ele. Aleluia. Já apareceu uns para deixar então a minha fitinha meio flamenguista aqui, mas vou tirar, gente. Vamos lá, gente. Jeremias, capítulo 18, versos de número 1 até o verso de número 6. Jeremias 18 vai dizer assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fazei este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, e nós vamos pensar nessa noite sobre visitando o oleiro. E aí, em tempos de pandemia, a gente não pode fazer visita, né? Está proibido aglomerar. Então eu quero pensar com a igreja nessa noite. Eu quero fazer com a igreja nessa noite um exercício. Vocês vão entrar comigo na imaginação e nós vamos descer com Jeremias, lá na casa do oleiro, para que a gente possa aprender algumas coisas que Jeremias aprendeu e transpor isso para os nossos dias. Por falar em nossos dias, cada vez a gente tem edifícios mais altos, em todas as cidades. Mas sabe, a nossa paciência está cada dia menor. Hoje parece que as estradas estão cada vez mais largas e nós procuramos as estradas, as ruas mais largas, mas o nosso ponto de vista parece que cada dia se estreita mais um pouco. Parece que cada vez a gente compra muitas coisas e a gente não consegue se satisfazer com aquilo que a gente tem. Nós queremos cada vez mais. Nós corremos contra o tempo. Andamos muito rápido, procuramos a melhor conexão da internet, mas a gente parece que desaprendeu a esperar. Esperar não é algo que nós gostamos de fazer. Pelo contrário, nós, nos tempos da geração líquida, não é mais pós-modernismo, tempos da nossa geração líquida, nós queremos as coisas muito rápida. Nós parece que falamos muito, nós estamos amando pouco e nós estamos odiando frequentemente. Esse é um sintoma em si geral, não é sintoma de cada um, mas se nós não tomarmos cuidado, nós corremos um risco sério de estar fazendo essas coisas, ou dessas coisas serem processadas
na nossa vida do dia a dia, porque é o sistema, é onde nós vivemos e é onde nós somos influenciados. Muito bem, o texto diz: dispõe-te, ou seja, se apresenta Jeremias, tem força Jeremias, e desce na casa do oleiro. Descer na casa do oleiro significa então, logicamente, que a casa do oleiro era um lugar baixo. Era talvez, muito provavelmente, num vale chamado Vale de Rinom, aonde a depressão e lá não era fácil de andar. Lá não é fácil de andar. Lá tem o degrau, mas o degrau não tem simetria nenhuma. É um degrau curto, é um degrau longe e não tem nada de plano. Israel não tem nada de plano. É morra acima, morra abaixo, morra acima, morra abaixo. Não é fácil. E pedra para tudo quanto é lado. Jesus para mim era um herói de ficar andando aqueles 3 anos com o tempo todo, com sol escaldante. Sabe esses dias aí? Fez calor aqui? Fez calor aqui, né? Tá bom. Se vocês tivessem a oportunidade de andar lá, vocês iam ver que não é muito diferente. O sol muito forte, muito seco realmente. Mas quando Deus diz então para Jeremias desce, era porque era uma região mais baixa ainda. Ou seja, seria um lugar úmido, porque ele teria que ter um barro, teria que ter água, e seria um lugar quente. Olha que coisa doida. Seria um lugar quente, porque o barro, quando os jarros, as moringas, tudo aquilo que é produzido pelo oleiro, ele vai para o fogo para adquirir uma força. Então é um lugar úmido, é um lugar quente, é um lugar baixo, é um lugar de descida, é um vale que não tem muitos lugares em volta, não tinha perigo nenhum de ter aglomeração. Quando Deus diz, vai para a casa do oleiro, não vai ter aglomeração, porque tinha poucas ou muitas poucas pessoas em volta. Ou seria no máximo a casa onde ele morava, ou talvez seria a oficina do oleiro, tão somente onde ele trabalharia pelo seu sustento. Então não era um lugar apreciável, não era um lugar onde realmente nós, talvez nós, e com certeza Jeremias não ficou tão faceiro assim, de dizer, eu vou lá na casa do oleiro. Deus não manda Jeremias para um shopping, Deus não manda Jeremias para uma feira, Deus não manda Jeremias para uma festa, Deus manda Jeremias para um lugar difícil. E se é o Vale de Rinom, do lado tem um negócio chamado lixão. Então era um lugar que completava tudo com odor, com um lugar muito difícil de se visitar e de se viver. E ele vivia lá, ele trabalhava lá, e Jeremias, ele começa a reclamar e questionar a Deus, Deus, o que está acontecendo em Judá? Deixa eu fazer um exercício histórico com você. Nos dias de Jeremias, Israel já havia se dividido em norte e sul. A parte do norte já havia sido tomada por uma nação chamada Síria. Eles tinham levado todos de lá e colocado outras pessoas para morar naquele lugar, e tinha matado muitas pessoas. Tinha-se tão somente a parte sul, que se chamava Judá, aonde está Jerusalém, e aquele povo agora era dominado por um outro país, não mais pela Síria, que visitou o norte, mas agora pela Babilônia, que dominava o sul, e o povo pagava impostos. E a política dividia Judá. Alguns diziam assim, olha, a gente precisa se rebelar contra a Babilônia. Vamos parar de pagar imposto para esse povo, porque esse povo é terrível. Vamos fazer uma aliança com o Egito, e a gente destrói todo mundo, acaba com esse negócio, e a Babilônia não vai mais mandar aqui. E em dados momentos o povo se dividia. Alguns diziam, vamos servir a Babilônia, outros falavam, vamos fazer uma aliança com o Egito, e outros ficavam tão somente desesperados com a situação que envolvia a política, a sociedade e a história no dia de Jeremias. E Deus fala para Jeremias, vai lá, fala para o rei, fala para os governantes, fala para os outros profetas, fala para os sacerdotes, que é para ficar sobre o jugo da Babilônia. Que coisa difícil para o profeta. Ir lá e dizer para o povo que eles precisavam ficar sobre o jugo de um povo estrangeiro por um tempo. E que Deus usaria aquele povo para corrigir a história e para colocar Israel no prumo, para colocar Judá no prumo, para colocar aquele povo no caminho novamente, porque nasceria alguém muito importante em Jerusalém, que é aquele que nós cantamos, que é aquele que nós amamos, que é aquele que nós adoramos, que é a pessoa de Jesus Cristo. Deus
então fala para Jeremias: desce, vai dar um rolezinho num lugar que não é muito bom. Vai lá que eu vou falar com você lá naquele lugar, Jeremias. Talvez você saiu da sua casa nessa noite e você falou: eu vou para a igreja. E Deus te colocou aqui porque Ele quer falar algo para você, na sua vida, na sua história de existência. Eu sei que a igreja é um local bom, conseguimos ter uma estrutura boa, um som, uma mídia, luz, conseguimos ter até ar-condicionado, mas às vezes Deus nos manda em lugares que não são tão bons assim, para continuar falando conosco. Deus às vezes nos manda para um velório. Quem nunca foi em um velório? E nós vamos lá, não apenas para se despedir dessa pessoa, para dar um abraço meio virtual hoje em dia, né, nas pessoas que estão enlutadas, mas Deus nos manda lá para dizer assim: dê valor na sua vida. Eu estou renovando os dias da sua vida, e você está tendo novos dias. Esse que morreu hoje já não tem mais dias. E o grande questionamento é: o que nós estamos fazendo com os nossos dias? Com os nossos dias que se renovam toda manhã. Como nós estamos construindo a nossa história de vida. Porque eu tenho uma notícia para você, que não é muito boa não: você vai morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. A não ser que formos arrebatados. Aí, tudo bem. Mas a lógica e a propensão é que nós um dia morramos. Deus às vezes nos manda lá para a maternidade. Aí a gente vê aquela coisa fofinha, pequenininha, nascendo, e ela vai crescer, ela vai te dar trabalho, tá? E você vai ser louco por ele ou louco por ela ainda. Te manda lá na maternidade para você ver que a vida, ela se renova todos os dias. E assim como nasceu um filho, ou nasceu um sobrinho, ou nasceu um primo, ou nasceu alguém na sua casa, você nasce todos os dias, pela manhã, quando você abre os seus olhos, e você tem a oportunidade de construir a sua história de vida. Você tem a oportunidade de ser um filho melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um funcionário melhor, um cristão melhor, um vizinho melhor, alguém da sua comunidade muito melhor, porque Deus concedeu a você um novo dia de vida. Às vezes nós vamos em casamentos, né? Se bem que faz tempo que não tem casamento, mas tudo bem, a gente foi em casamentos, pelo menos o ano passado. E é muito bom, porque quando nós vamos lá, Deus está falando: eu estou renovando a aliança entre um homem e uma mulher. E isso gerará vida, isso gerará continuidade em algo chamado família, em algo que eu planejei lá antes da fundação do mundo, e algo tão importante que antes que existisse nação, antes que existisse países, antes que existisse exércitos, antes que existisse praticamente qualquer instituição que nós podemos pensar, Deus colocou no mundo uma família. Colocou lá Adão, colocou Eva, colocou os seus filhos, os seus netos. O negócio foi multiplicando, 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 crescendo, crescendo, crescendo. Às vezes Deus nos manda para o hospital. E o hospital não é fácil. Nesses dias, pior ainda. Mas Deus às vezes nos manda para o hospital, não apenas para nós darmos valor na nossa vida, mas para a gente dar valor na nossa saúde, no sustento, na força que nós temos. Quando nós acordamos e nós respiramos, isso é graça de Deus, isso é bênção de Deus. Porque às vezes nós não temos tantas árvores na nossa casa que vão poder gerar oxigênio, mas a gente aproveita a natureza, a gente aproveita o dia a dia, aquilo que Deus criou e aquilo que Deus nos proporciona para a nossa história e para a nossa vida. Muito bem, eu quero então traçar algumas coisas que talvez não estejam no texto, mas que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa noite. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é: sabe o barro? O barro não tem valor. O barro não tem valor. E nós somos o quê? Nós somos barro. Deus um dia brincou de fazer um boneco. Depois ele fez uma boneca. Mas o boneco é barro. E a boneca, ela acaba vindo
do barro. Ou seja, você já viu um país brigando com o outro, guerra entre os países porque um queria o barro do outro? O petróleo, um quer do outro. As terras férteis, um país quer do outro. O ouro, um país ele quer do outro. Mas na realidade, por barro, ninguém briga. O que Jeremias começa a dizer é o seguinte, o que Deus começa a dizer para Jeremias é o seguinte: Jeremias, você está tão revoltado, você está tão inconformado com o que está acontecendo aqui, que você precisa entender uma coisa. O barro, ele pode não ter valor, mas na hora que o oleiro começa a trabalhar com ele, ele começa a adquirir valor. Ele é capaz então de fazer daquele barro uma peça, um filtro, um jarro. Ele é capaz de fazer uma moringa. Moringa é aquele negócio que você põe água lá para ela ficar bem fresquinha quando a gente não tinha geladeira nessa vida, e ela se mantinha fresca. Ou seja, aquilo que não tem valor na mão do oleiro, ele começa a adquirir valor. O que Deus quer falar com você nessa noite é que talvez você ache que você não tem valor nenhum. Talvez você ache que você nem é filho adotivo ainda de Deus, mas Deus manda te dizer que você tem valor, que a tua alma vale mais do que o mundo inteiro, que você é filho, que você é filha do Deus Altíssimo, que Deus te ama, que Deus te deu um nome e que te dará um novo nome, que te deu um DNA único, que te deu uma digital única, porque Ele te ama e Ele te fez não de modo industrial, produzindo seres humanos, mas Ele fez a nossa vida, assim como Ele fez um dia Adão, das mãos dEle, e nós nascemos do amor de Deus. Por mais que exista um relacionamento dos nossos pais, existiu a vontade de Deus, existiu a ação de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender uma coisa: pode a situação estar adversa do jeito que for, pode haver brigas políticas, pode haver desentendimento na nossa casa, pode haver o que estiver acontecendo, mas nós temos valor, porque o oleiro, Deus, trabalhou no barro e nos fez seus filhos, e mudou a nossa história de vida, e tem algo grandioso para cada um de nós, e ninguém pode tirar isso. Mas o mundo tem colocado outras coisas na nossa mente e no nosso coração, tem tentado deturbar aquilo que realmente Deus fez e Deus quer para cada um de nós. Sabe, o barro pode não ter valor, mas se você tem valor, você é alguém muito importante. Mas quando nós falamos em valores, é muito interessante. Os valores nós adquirimos ao longo da nossa história de vida, na nossa família, nós adquirimos na nossa casa, nós adquirimos na nossa escola, nós adquirimos valores com quem nós andamos, nós adquirimos valores de quem nós assistimos, nós adquirimos valores de quem nós lemos, nós adquirimos valores de tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa história. Mas na realidade, é só o oleiro que conhece o nosso valor. É só Deus que sabe o valor que cada um de nós tem, porque foi Ele que mudou, porque foi Ele que transformou. Então, que nós nesses dias temos os nossos valores, não pelo sistema que nos envolve, mas por aquilo que Cristo nos ensina, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não adianta ganhar o mundo inteiro, não adianta. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e jogar a sua vida, a sua história de existência ralo abaixo, esgoto abaixo. Nós precisamos viver todos os dias como se fosse o dia mais importante das nossas vidas, como se fosse o dia mais importante que nós temos. E o dia mais importante da sua vida é o dia de hoje. E amanhã vai ser o dia de amanhã. É por isso que o passado, ele fica para trás. Eis que tudo se fez novo.
e as coisas velhas ficaram para trás. Se a primeira coisa que Deus começou a trabalhar com Jeremias seria que o barro, ele não tem valor, Deus também trabalha algumas coisas para nós. O barro, ele é frágil. Ele pode ir para o fogo, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode passar por todos os processos. Mas quem nunca quebrou um potinho de barro, alguma coisa de barro, nem que for da vovó. Do pai e da mãe a gente tem até medo, né? A gente tem até medo de quebrar, mas da avó a gente quebra muito tranquilo, que não tem problema nenhum. Mas quem nunca viu um vaso quebrado, um vaso dilacerado? Deus começa a ensinar então para Jeremias: Jeremias, você precisa entender que o ser humano, você precisa entender que as pessoas de Judá, você precisa entender, Jeremias, que Deus quer nos falar também que nós precisamos entender uma coisa, que nós somos frágeis. Nós somos frágeis. E é interessante como que a pandemia mostrou a nossa fragilidade. Podemos ficar meio mascarados, querendo esconder, às vezes, as nossas fragilidades, mas as mudanças daquilo que nós estamos vivendo, a mudança das situações que nós passamos, muitas vezes elas revelam a nossa fragilidade. E ser frágil não é problema nenhum. Ser frágil não é problema nenhum. Ninguém é super-homem. Até o super-homem tem a criptonita, né? Vamos lembrar de criptonita lá na igreja. Até a Mulher Maravilha, ela passa pelos seus problemas. Todo herói tem uma fragilidade. Todo herói passa por uma dificuldade. E nós também passamos. A pandemia, ela revela e ela mostra, então, essa fragilidade que nós vivemos. E essa fragilidade, ela se revela quando nós passamos no hospital. E aí nós vemos que nós somos frágeis fisicamente, nós somos frágeis na nossa saúde. Tem um vírus invisível aí, pequenininho, que ninguém pega, que ninguém quer pegar na realidade, né? Terrível, que nos faz pessoas frágeis, que pode não vencer o nosso suporte atlético, mas vai fazer mal para a nossa vida. E pode levar os anciãos, aquelas pessoas que nós amamos, que construiu uma história de vida. O cemitério revela o tanto que nós somos frágeis. E o último inimigo que nós vamos enfrentar, que é a morte. E a grande questão é: enfrentaremos o último inimigo com Jesus Cristo ou sem Jesus Cristo? Não existe um outro caminho, não existe um outro meio. Os tribunais, quem é do mundo jurídico aí, sabe, revelam a nossa fragilidade. Nós lá buscamos a justiça, que nós não conseguimos, porque nós somos frágeis e carecemos então de algo que vai delinear o nosso relacionamento social, fiscal, trabalhista ou em qualquer outra área possível. A pandemia então ela mostrou para cada um de nós que nós somos frágeis. Então fisicamente, nós somos frágeis fisicamente. Não só o coronavírus, o Covid-19 que pode vencer a nossa saúde. Existe uma série de sequelas, uma série de enfermidades que nos torna frágeis. Nós somos fracos e frágeis emocionalmente. Ficamos trancafiados. Não podemos mais aglomerar. Temos dificuldade de ir em lugares que continuamente nós íamos. E aí a gente começa a ficar meio depressivo, a gente começa a ficar meio nervoso, a gente começa a ficar meio ansioso, a paciência parece que começa a querer ir embora, porque emocionalmente nós somos abalados, porque emocionalmente nós fomos mexidos, porque algo que estava, vamos dizer assim, ordenado, passa a ficar desordenado, porque nós passamos por uma mudança brusca. Mas nós somos frágeis também espiritualmente. Como é difícil nesses dias, às vezes, quando nós ansiamos ir na igreja e às vezes a gente tem que botar o pé no freio para não ir muita gente, para não ficar muito próximo das pessoas. Como é difícil, às vezes, não ver os anciãos, as pessoas que lutaram muito pela história da igreja, pela história das igrejas, propriamente dito, nos cultos, pessoas com cabelinho branco,
que fazem muita falta no seio da igreja. Isso mexe também com a nossa espiritualidade, porque eles podem nos ensinar e podem transmitir a história de vida deles e nos fortalecer espiritualmente. Jesus Cristo, nos seus 3 anos de ministério, tudo o que ele fez foi visitar pessoas frágeis. E aí você fala assim: pastor, hoje você não está bem da bola não, você está espiritualmente, emocionalmente, fisicamente você está bem, você está gordinho, mas espiritualmente, emocionalmente você está meio abalado. Estou não. Jesus só visitou pessoas frágeis. Jesus um dia passa por Jericó e tinha um baixinho lá, meio pequenininho, cobrador de imposto, cobrava imposto das pessoas. Imagina um camarada que cobra imposto continuamente, ele vai lá na sua casa e fala assim: ó, paga o IPTU, precisa pagar o IPTU, ó, precisa pagar o IPVA, ó, precisa pagar o imposto de renda. Imagina um cara que bate na sua casa, e se você não tiver, ele começa a levar o seu televisor, ou qualquer coisa que você tiver de valor, vai levar sua mesa, sua cadeira, sua geladeira, seu micro-ondas, qualquer coisa. Esse era um camarada. Uma roupa muito bonita, uma roupa de cobrador de impostos, que de repente, na sua fragilidade, por não ter alguém para comunicar, para falar, porque ele era um judeu e ele não era aceito pelos judeus. Os judeus, sabe o que os judeus faziam quando o exator passava? Cuspia no chão, dá uma cuspida, com perdão do termo. Quando o exator passava, tirava o pó do sapato, porque era aquele cara que cobrava imposto. Frágil emocionalmente, frágil espiritualmente, talvez até frágil fisicamente, porque era pequenininho e teve um trabalho danado para subir naquela árvore. Jesus olha para ele dentro da sua fragilidade e fala: Zaqueu, eu vou lá na sua casa, eu preciso conversar com você, eu preciso mostrar e falar que você é filho de Deus, que o mundo pode te desprezar, Zaqueu, mas eu te amo, Zaqueu, e eu tenho algo para você na sua vida. Levi, ou Mateus propriamente dito, é outro cobrador de impostos. Agora imagine um grupo lá dos, vamos dizer assim, vamos dizer que já se tinha lá os 11 discípulos de Jesus, estava todo mundo. Jesus chega com um cobrador de imposto, com aquele cara que bateu na sua casa, que cobrou o IPTU, tudinho, e fala assim: agora ele vai ser um dos nossos. Você vai falar para Jesus: você está doido, pirou o cabeção teu, Jesus, não vai dar não, esse cara aqui no nosso meio. Imagine os discípulos quando olhavam para Mateus, a rejeição que ele levou. E era esse homem que Jesus vai usar para escrever o primeiro evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Esse homem que busca a história de Deus, relatada primeiro por Marcos, para escrever um evangelho para cada um dos judeus. Deus chama cada um de nós, nas nossas fragilidades, acima de tudo, no meio das nossas deficiências, para fazer algo muito maior na nossa história de vida. Se você tem dúvidas ainda que Jesus trabalhou com homens frágeis, eu vou te contar a história de um centurião. Aí você fala: ó, centurião, um chefe de 100, do exército romano. Ah, pastor, não é um cara frágil, não, esse é um cara forte, esse é um cara poderoso, esse é um camarada que andava lá e mandava, e falava para o soldado: faz, e o soldado fazia, falava para o soldado: vai para lá, e ele ia, falava para o soldado: vem para cá, e ele vinha, falava para o soldado: paga 10, aí o soldado pagava. Esse cara não é frágil não, pastor, esse cara é frágil. Morre um servo dele, morre alguém que ele amava, e toda a sua fragilidade ela é esboçada. E aquele centurião chega para Jesus Cristo e diz assim: Senhor, lança uma palavra sobre a vida do meu servo, para que meu servo seja curado. Ele era frágil, mas ele tinha fé. Zaqueu era frágil, mas ele tomou uma atitude. Mateus era frágil, mas ele foi perseverante. E aí Jesus fala: tá bom, centurião, vamos lá visitar o teu servo. Ele falou: não precisa não, Senhor, só uma palavrinha tua, só uma palavra de Deus, só uma palavra de Jesus Cristo,
resolve tudo. Jesus olha para aquele homem frágil e diz assim: nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Como que está a sua fé? Como que está a sua capacidade de depender de Deus? A tua capacidade de crer em Deus? Você está visitando o oleiro está falando com você. Ele está falando da sua vida, na sua história de existência. Talvez eu te fale agora de uma mulher que realmente, essa você vai falar assim, essa era uma mulher frágil, pastor. É uma mulher que sofria há mais de 12 anos de uma hemorragia contínua. Era uma mulher fraca fisicamente. Talvez o rosto dela, a feição dela já revelasse toda aquela deficiência que aquela hemorragia causava no seu físico. Mas era uma mulher que tinha esperança. Era uma mulher que já tinha perdido todo o dinheiro dela com os médicos. Talvez já tinha visitado o SUS e não tinha conseguido nada. Mas num dado momento, num relampejo, ela encontra o mestre. E aí ela toca o mestre. Naquelas ruas pequenas de Jerusalém, com muitas pessoas, aí sim, aglomerando de montão. Jesus fala: epa, alguém encostou em mim. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Senhor, tem um monte de gente aqui. Um monte de gente encostou no Senhor. Um monte de gente falou com o Senhor. Ele fala: não, mas tem algo diferente. Sabe por quê? Porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu poder. E aquela mulher, com toda a sua fragilidade, ela diz assim: fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei. E Jesus fala para aquela mulher: tem bom ânimo. Mulher fraquinha. Mulher fraquejada pela saúde. Mulher fraquejada pela sociedade. Mulher fragilizada pelas condições econômicas, porque ela tinha entregado tudo já para os médicos, esperando a cura e não conseguiria. Tem bom ânimo, a tua fé te salvou. O oleiro fala para nós e para cada um de nós, para que nós tenhamos fé, para que nós esperamos, não mais nas instituições, não mais nas coisas, sabe, não mais nos homens, mas que nós possamos aprender a esperar em Deus, a tocar e a procurar Jesus Cristo nas nossas vidas e na nossa história continuamente. O homem que entendeu muito bem isso foi Paulo, porque Paulo ele disse assim: quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Olha como Paulo conseguiu entender muito bem isso. Se esses dias nos torna fragilizados, nós conseguimos o nosso espírito de fortaleza em Jesus Cristo, em Deus. E talvez a nossa fragilidade emocional e espiritual, a nossa fragilidade física, vai fazer com que nós possamos buscar então, e foi tudo isso que esses homens e essas mulheres fizeram, buscar a Deus e buscar um direcionamento de Deus. Agora existem algumas pessoas, sabe, que estão, como se diz por aí, um patamar lá acima, que estão muito acima de nós, pobres mortais. São pessoas que parece que estão no apogeu da vida. Deus às vezes trabalha com essas pessoas para que essas pessoas sejam enfraquecidas. Estar no apogeu da vida não é uma condição social, é também uma condição emocional, uma condição de entendimento. Vou dar 2 exemplos para vocês na Bíblia. O primeiro é Moisés. Moisés era um homem letrado, estudou na melhor universidade que se tinha na época, na Universidade do Egito, vivia junto com o faraó, gozava dos prazeres e das benesses da corte do rei do Egito, do faraó do Egito, mas era um camarada que estava assim lá em cima. Aí Deus tinha um propósito na vida dele. E aí Deus fala: não, Moisés, eu tenho que te colocar lá embaixo um pouquinho. Você precisa descer, Moisés. Assim como falou com Jeremias: desce não, Laria.
Desce, Moisés, desce. Vai cuidar de ovelhas, vai cuidar de cabras, vai cuidar de cabritos, lá com Jetro, seu sogro. Aí na hora que você se descer, na hora que você entender que você é frágil, Moisés, aí eu vou te mandar falar com o faraó, para você revelar a minha grandeza. E aí Moisés treme todo, fala assim, eu sou gago, não posso, não consigo, não vai dar, eu preciso de ajuda. Muito bem, começou a mostrar que ele é frágil, que ele precisa de alguém. Todos nós somos frágeis e todos nós precisamos de alguém na nossa vida, na nossa história de existência. E a história você sabe onde vai. Vai culminar com a libertação do povo do Egito. O outro camarada que estava lá em cima era Paulo. Paulo era Saulo de Tarso. Era um homem da cultura grega, da cultura romana. Era um homem que falava muitos idiomas. Era um homem que tinha cidadania romana. Ele tinha o green card. Ele tinha o green card dos romanos. Era um camarada que estava lá em cima. E ele tem um encontro com Jesus. Ele não estava no cavalo, eu acredito que ele não estava no cavalo. Mas ele tem um encontro com Jesus, ele cai no chão. Sem poder enxergar nada. E aí Jesus fala para ele assim, vai lá, vira à esquerda, na rua tal, procura Ananias, o meu servo, ele vai orar por você, você vai melhorar, você vai ser curado. Ele começa a entender que ele é frágil, que ele dependia de Deus, que ele dependia das outras pessoas, e aí ele se torna assim, um grande apóstolo. Ele se torna assim, o maior missionário que a história já escreveu. Ele se torna o maior homem, porque Jesus é Deus, Jesus está num outro patamar, mas ele se torna o maior cristão, o maior teólogo que o mundo já conheceu. Mas sabe, ele precisou baixar, ele precisou descer, ele precisou cair, ele precisou aprender. E aí ele se levanta e ele entende, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É interessante esse declínio. Se você já leu o livro de Daniel, você sabe que Nabucodonosor, aquele rei que vai invadir Jerusalém, que vai destruir Jerusalém, que vai levar cativos alguns dos jovens, ele vai ter um sonho, e ele sonha com uma estátua, e ele começa a chamar todo mundo, todos os magos, todos os agoreiros, os adivinhos, para interpretar o seu sonho. E ninguém consegue, Deus ilumina então Daniel, para que Daniel comece a interpretar. E aí Daniel começa a falar para Nabucodonosor assim, sabe, Senhor, a cabeça que ela é de ouro, é o teu império, é o Senhor, é a Babilônia. Mas sabe, os braços que são de prata, Senhor, os braços que são de prata, rei Nabucodonosor, é o novo império que vem, é a Média e a Pérsia. Sabe, e vai mudando a graduação de valores, a fragilidade vai se mostrando ao longo da história. E aí ele fala, sabe, a cintura que é de bronze é o Império grego macedônico, Alexandre o Grande, que vai trazer toda a questão da filosofia. Sabe, as pernas que são de ferro, é o Império Romano. Mas no sonho de Nabucodonosor, tinha os pés, os dedos, e os dedos eram de barro, era a fragilidade até lá no sonho daquele rei impiedoso, para mostrar que a história do ser humano, a história da humanidade, ela caminha e nos ensina a aprender sermos frágeis, mas aprender sermos trabalhados por Deus, para sermos pessoas fortes, que podem construir uma história de vida, não interessa o que vai acontecer. Uma última coisa que Deus mostra para Jeremias lá, é que o barro é a matéria-prima do artista. Se você é serralheiro, a sua matéria-prima, então é o ferro. Se você é carpinteiro, a matéria-prima da onde você trabalha é madeira. Se você é advogado, a matéria-prima, ou você trabalha a questão das leis, da interpretação, da aplicação da lei. Como eu trabalho secularmente no banco, lá na Caixa Econômica, a minha matéria-prima é o dinheiro. Pena que não é meu, né? Mas tudo bem, mas é o dinheiro. Eu trabalho com dinheiro, ou seja, ela é a matéria-prima. E o que Deus começa a dizer é o seguinte,
é que o homem que é barro, o homem que é frágil, o homem que talvez pareça que não tem tanto valor assim, ele é a matéria-prima que Deus vai trabalhar e que Deus vai fazer as coisas. Deus não confiou nada a anjos. Deus não confiou nada a anjos. Deus confiou aos homens e às mulheres. Deus confiou ao ser humano. E quando nós pensamos então em matéria-prima, nós pensamos que com a matéria-prima nós vamos fazer a nossa obra-prima. O que é obra-prima então? A obra-prima é aquilo que tem o maior valor, que tem uma perfeição, é aquilo que beira então essa perfeição, é algo muito lindo. É um pedreiro, um construtor que construiu uma casa e falou: essa casa é minha obra-prima, foi a casa mais bem feita que eu fiz. É o serralheiro que fez aquele portão e fala: esse portão ficou top, direitinho. Quando nós pensamos então em obra-prima, a gente lembra de pintura, a gente lembra dos pintores. Quando a gente lembra dos pintores, talvez a obra-prima ou a pintura mais conhecida do mundo seja exatamente essa que você está pensando. Eu acho que você está pensando na Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Você está pensando naquela senhora. Mona Lisa significa mulher lisa. Algumas versões da história dizem que na realidade chama La Gioconda no italiano, né? A senhora sorridente, ou a senhora do Giocondo, que é casada com Giocondo, que Leonardo da Vinci certo dia então vai relatar. É interessante que ela não é sorridente. Ela não é sorridente em momento nenhum. Ela é fechada. Dá para se ver um pouquinho que ela gostava de comer um caldinho de feijão, que ela estava bem fortinha naquele dado momento, né? Fisicamente ela estava bem fortinha. Talvez não seja o modelo, ou não tinha chapinha naquela época, muito bem. Você está pensando bacana, você já está virando um analista, tá? Um crítico de artes. Ele retrata exatamente aquilo que lhe pedem. Então, quem pediu para que Leonardo da Vinci desenhasse a Mona Lisa? Muitos dizem que foi um político chamado Giocondo, da Itália. Outros dizem que era o vizinho que morava do lado da casa de Leonardo da Vinci, que pediu para ele fazer um retrato da sua esposa logo após ela ter tido um filho. A gente não sabe, a gente não consegue distinguir claramente isso. Mas sabe, uma obra-prima, ela precisa de 3 coisas. Uma obra-prima precisa de 3 coisas. A primeira coisa que ela precisa é conhecimento e imaginação. Conhecimento e imaginação. Leonardo da Vinci conhecia, não a tela, mas a pedra, ou a madeira, que ele desenhou, as tintas que ele deveria usar. Ele teve uma grande imaginação de colocar lá naquela moldura. Ele tem um espírito de inovação, porque os traços dele são diferenciados, segundo a crítica, mas ele teve uma coisa: o patrocinador. Ele teve o patrocinador. Ou foi o político italiano, ou foi o vizinho dele, alguém pagou para ele fazer aquela obra-prima. Sabe quem que é o patrocinador do barro, que é frágil? Do barro que não tem valor? É o oleiro, é Deus. Deus é o patrocinador da minha vida e da sua vida. Ele deu a cada um de nós o dom da vida, para que nós pudéssemos escrever tudo aquilo que nós temos que escrever, para que nós possamos valorizar tudo aquilo que precisa ser valorizado. Eu arriscaria dizer que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus, é a obra-prima da criação do oleiro. Então Deus nos patrocina, Deus é o nosso patrocinador, ou seja, nós estamos bem de patrocinador. Mas Ele nos patrocina para algumas coisas. Não para que a sua marca, a marca de Deus, tenha um valor, mas para que essa marca seja honrada, para que essa marca seja louvada. Ou seja, Ele nos patrocina para que nós possamos aprender a amar Ele sobre todas as coisas.
E nós somos criados para louvar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. As outras coisas são consequências, e nós fazemos isso para exaltar o nome de Deus. E uma outra coisa, Deus nos patrocinou para que nós pudéssemos aprender a amar o nosso próximo como nós mesmos. Estes são os 2 mandamentos que Jesus Cristo, um certo dia, então, resume. Quero relembrar 3 coisinhas. Passa lá para nós, Baraúna. 3 coisinhas que você deve levar nessa noite, que você deve pensar nessa noite. 3 coisinhas que Deus falou com Jeremias, que Deus falou comigo, e que Deus com certeza falou na sua vida, nas pessoas que me ouvem aqui, ou pelos meios digitais. Nós visitamos o oleiro para aprender a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser soberana nas nossas vidas. Não a minha, não a sua, não a nossa, não a de homem nenhum, mas a vontade de Deus. Ela precisa ser feita continuamente. Nem sempre nós vamos entender, mas nós precisamos crer e saber que Deus tem preparado o melhor para esses dias e o melhor no futuro para cada um de nós. Segunda coisa, nós aprendemos nessa noite que nós precisamos permitir que Deus nos molde. Assim como o oleiro fazia o que ele queria com o vaso, assim como o oleiro poderia fazer um vaso maior ou um vaso menor, um vaso mais gordinho ou um vaso mais magrinho, mais alto ou mais baixo. Nós precisamos entender que nós somos barros, e sendo moldados por Deus, Ele vai ser o artifício, o Criador, e vai restaurar dentro de nós o valor que nós temos. A última coisa, o nosso verdadeiro valor não está naquilo que o mundo julga, naquilo que o mundo passa para cada um de nós. Está no artista, no oleiro, está dado por Deus para cada um de nós. Última coisa que eu quero deixar registrada é que um dia nós estaremos perante Deus no futuro, todas as nações, todos os povos. E eu queria ler Apocalipse 22 com você, para a gente encerrar nessa noite. E aí eu vou pedir para os meninos da terceira casa, que eu quero agradecer a presença deles nessa noite, que nos abrilhantou com louvor a Deus nessa noite, para repetir aquela música do filho mesmo. Porque se tem alguma coisa que tem valor na nossa vida, é filho. Uma coisa que realmente nós amamos de um modo sobrenatural, é filho. Apocalipse 22, 1 e 2 vai dizer: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. Sabe que árvore que é essa? É aquela que foi perdida lá no Jardim do Éden. Sabe que árvore que é essa? É aquela que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e buscaram e deixaram então de obedecer a Deus. Essa árvore, Jesus um dia vai restaurar para cada um de nós. Se o primeiro Adão errou, o segundo Adão acertou. E é o segundo Adão, esse que nos move, que enche a nossa história de vida, que nos ama, que nos chama pelo nome. É esse segundo Adão que nessa noite fala contigo, mexe com o teu coração, revela algo para você que está no profundo e no escondido da sua vida. Queria que você se colocasse de pé nesse momento, no espírito mesmo de adoração e de louvor a Deus. Cante com os meninos. Logo em seguida eu quero orar por sua vida, para que você entenda o valor que você tem, para que você entenda que as fragilidades vão fazer com que você seja uma pessoa forte, para que você aprenda a buscar ao Senhor e saiba que você é filho, é obra-prima do Criador.
nossos erros.